se você estivesse sentado aqui dentro desse templo, porque Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui, está também na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, lá no hospital, trabalhando, lá Ele está cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Pastor Udo estava falando sobre esses 100 dias de propósito para alcançar um rompimento sobrenatural. E amanhã já é nosso segundo dia, mais ou menos essa mensagem que nós vamos ler amanhã, cada dia é uma página só. Não deixe de adquirir esse livro. Eu creio que você, por esse preço, você deveria comprar 2, 3, 4, dá para amigos seus. Peça para ele fazer um propósito, 100 dias estar orando. Eu vou estar todo dia no meu áudio, mandando só o tema, não vou fazer como eu fiz do outro livro, que eu mandava uma foto, só vou dar o tema. Mas veja, combina com o que eu vou falar daqui a pouquinho. A nossa mensagem amanhã é: aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2,6, vivendo como Jesus viveu. E no livro, aqui diz assim, todo cristão deve ser capaz de dizer: imita-nos, exatamente como nós imitamos a Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1, que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Busque ver nesses próximos 100 dias, preste bem atenção, busque a viver nesses próximos 100 dias como Jesus viveu. Então você experimentará os melhores dias da sua vida. Procure viver como Jesus viveu. Eu hoje não pretendo chamar a minha palavra de mensagem, de pregação. Não, porque pregação ela é composta de homilia, de exegese. São coisas que nós aprendemos no Instituto Teológico, quando fazemos teologia. Eu quero apenas conversar com vocês assuntos diversos. Como a humanidade está caminhando para um fim, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, eu não vou ler, anote aí, Mateus 24, e leia em casa. Jesus falou sobre esse tempo, princípio das dores. E tudo que eu peço para você ler pelo seguinte: se eu falar aqui, Udo, qualquer pastor, qualquer líder que subir aqui e falar para você, e você só ouvir, e você não consultar a Bíblia Sagrada, você vira Maria vai com as outras. Tudo que dizem em nome de religião, você aceita. É como política, Darcy. Se ouvir todo mundo, acaba aceitando tudo. Tudo é bom ou tudo é ruim. Então nós precisamos saber, quando nós ouvimos em questão de mensagem, nós devemos ir para a Bíblia. Para não, porque principalmente hoje que tem tantas oportunidades, e tem pregadores bons, né, André? Tem pregadores bons também, bem melhor que eu, mas também tem fake news. Tem cada coisa que é de arrepiar o cabelo quando você entende de homilia e de exegese, que é interpretar um texto ou uma lei. Você precisa saber interpretar, entendeu? Então, se você só ouve, eu gostaria que você fizesse como os bereanos. Atos capítulo 17, me acompanhe. Atos dos Apóstolos capítulo 17,
versículo 12 até o 13 na versão, eu estou lendo na versão revista e atualizada, para você saber da versão que eu estou usando. Diz assim aqui: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, alegria, disposição, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Olhe para mim. Bereia e Tessalônica era mais ou menos como Joinville e Piraberaba. Bereia era Piraberaba e Tessalônica era Joinville, cidade grande. Mas em Tessalônica as pessoas ouviam os pregadores pregar e tá bom, é isso. Os de Bereia iam para casa, porque naquele tempo não tinha Bíblia. Naquele tempo eram os pergaminhos, os papiros. Os pergaminhos eram em rolos, os papiros em pastas grandes, ficavam em casa. Então eles ouviam Paulo e Silas pregar na sinagoga, os judeus, e iam para casa consultar os pergaminhos para ver se as coisas eram assim como tinham sido faladas. Amém? E eu quero que você faça o seguinte, por isso eu falei, Mateus 24, anote e vá para casa ler, para ver se o que eu falo hoje aqui é de acordo com a Escritura. Se não for, não acredite em mim. Não acredite em mim, Vilmar. Agora, se for, põe a tua barba de molho, porque você vai ter que viver de acordo com a palavra. Para você, porque se você vai, Maria vai com as outras, você acaba apostatando da fé. Um diz uma coisa, outro diz outra, e aí você vai ouvindo, daqui a pouco você vê que aquilo que o cara falou, que você pensava que era verdade, é mentira, e você acaba desistindo. Então você precisa consultar a palavra. Como vive um cristão? É isso que eu quero falar com você hoje. Como vive um cristão? 1 Pedro, vai lá para o finalzinho, perto do Apocalipse, depois de Hebreus, de Atos, vem de Hebreus, passou Hebreus, vem Tiago, você vai para 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 14 ao 16, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amado, você considera-se um deles? Ah, pastor, por favor, santo só Deus. Eu não sou santo, mas a Bíblia diz que é para nós sermos santos como Deus é santo. E daí é que nós temos que ver como nós vamos poder chegar lá. Tem igrejas, tem denominações, que quem deseja ser santo, quem deseja, vá prestando atenção, quem deseja ser santo fica na plateia, que nem vocês aí. Quem é santo, vem para o altar, senta aqui feito andorinha no fio elétrico, todo empetecado, sentadinho aqui, olhando para a plateia, porque aqui tem os santos, lá é quem quer ser santo. Quando eu assumi a igreja, Patrícia, não foi uma coisa voluntária, eu senti isso, fui tirando. Acabou. Aqui tem 2 cadeiras ali, ó, ninguém senta ali. Depois o diácono usa, coloca a toalha, quando tira aí, termina, coloca lá. Ninguém mais senta. Porque nós somos todos iguais, sentamos aí, ó.
Só sobe aqui na hora de cantar, de tocar, de pregar, mas desce, volta outra vez para lá. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Agora, tem uma coisa, nós somos santos procurando melhorar cada dia, porque nós temos que ser igual a Jesus. Senão, meus amados, não vai dar certo. Não vai dar certo a nossa religiosidade. Subir aqui, né, Adriana, falar, pregar, lá está um santo, glória a Deus. Mas quando esse santo desce ali, ele tem que continuar sendo santo. Quando ele chega em casa, ele tem que continuar sendo santo. Quando ele vai trabalhar amanhã, daqui a pouco eu vou falar nesse assunto de trabalho, ele precisa continuar sendo santo, ou querendo ser, melhorando, se qualificando, entendeu? Os santos tomam ceia nessas igrejas. Os ímpios não podem participar. E depois eu vou falar quem pode participar da ceia e quem não pode. Mas eu quero falar da vida de um servo de Deus normal. Não quero falar de pastor, de sacerdote, de mestre, de padre, de bispo, arcebispo, hoje tem apóstolo, né? Tem até, Paulo, super apóstolo. Pai apóstolo, ó. Tem cada nomenclatura que a Bíblia nunca falou disso. A Bíblia fala de pastor e bispo, cuidadores da sua alma. Fala de servo. E eu quero falar hoje, me ater um pouquinho como servo. Quero que vocês me entendam. Um servo de Deus normal trabalha, vende, compra, paga, come, fica doente, tem saúde, faz exercício, dorme, se cansa e é membro de uma igreja. Esse é servo normal, pastor Ronaldo. Ele faz tudo isso e algo mais ainda, né? Quem vive num mundo como o nosso, não tem mais em quem confiar. Pessoas dizem, não tem mais em quem confiar. Tem sim, amados. Tem muita gente confiável. Tem muita gente boa. É só observar os seus procedimentos. Observe. Na conversa normal, comum. Quando a pessoa começa a conversar com você, Paulo, e eu hoje conversei com uma pessoa, garoto ainda, mas eu disse assim, olha para mim, por que você tem dificuldade de olhar para mim? Quando a pessoa começa a desviar os olhos, tem uma música popular, né? Olho no olho. Sabe por que o nosso olho, ele conversa? Nosso olho comunica-se mais do que a nossa boca. Você percebe ao olhar, né, Adriana? Quando a pessoa olha para você, tranquilo, sereno, fica olhando para você, conversando com você, olhando nos olhos, você diz, essa pessoa, ela está tranquila. Que a pessoa quando começa a desviar, olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, não olha para você, alguma coisa está incomodando ela em você, que ela não consegue encarar, entendeu? Então, é só observar. Eu quero fazer uma pergunta, crente erra? Erra. Crente erra. Ele ainda está aqui. O crente ainda está no mundo. Ele ainda é um espírito que acredita em Deus, mas habita num corpo que Paulo chama vaso de barro.
Então há um espírito aqui dentro do Leodoro que é imagem e semelhança de Deus. Nós por fora não somos semelhança de Deus. Imagina Deus se parecer com uns caras que nem nós. Agora aqui dentro tem alguém que é imagem e semelhança de Deus, ou seja, não santo, não é todo que está aqui dentro é santo. Aqui dentro tem alguém que é eterno. Essa é a imagem de Deus, ele é eterno. Ou você, ou nós vamos viver eternamente com Deus, ou nós vamos viver eternamente no inferno. Não tem meio caminho, não tem purgatório. Você vai viver ou com Deus no reino, ou no inferno com Satanás. E esse que está aqui dentro, habita dentro desse vaso de barro, que daqui a pouco vai morrer. Se Jesus não voltar, Cláudia, nós vamos morrer todos nós. E enterrou lá, que cremou, enterrou, jogou, abandonou, vai sumir. Ou seja, isso aqui não vale nada, é apenas um vaso. Mas um vaso que tem uma coisa muito preciosa dentro, por quem Jesus deu a vida, sendo rico tornou-se pobre, por esse alguém aqui dentro, que é dirigido por esse cara que está aqui fora ainda, que precisa cuidar, para poder representar aquele que deu a vida eterna aqui dentro. Então nós vivemos num vaso, num corpo, mas que nós temos que cuidar, nós vivemos aqui na terra. Nós precisamos gostar de nós. Nós precisamos gostar da vida, gente. A vida é boa. Eu hoje, meio-dia, estava lá no hospital regional, visitando uma irmã daqui, e visitando mais duas irmãs que estavam lá, e depois que orei para uma, ungi a irmã, falei com ela, e a outra irmãzinha católica, assim, pastor, eu quero esse olhinho também. Eu vou me operar, pastor. Claro, filha. Nós servimos o mesmo Deus, vamos orar. Vamos confiar, Deus cura o evangélico, cura o católico, cura, sabe, é quem Ele quiser curar, e quem acreditar também na cura que Deus dá. Então eu orei pelas três ali. Então nós precisamos, somos um tesouro dentro de um vaso de barro, mas que nós estamos vivendo aqui para representar isso. 2 Coríntios, capítulo 4, volta um pouquinho aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2 Coríntios 4, versículo 7 até o 10. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo ao morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Eu não tenho tempo para anotar. Vai anotando aí, meu irmão, anotando o que eu vou falando aqui. Eu não tenho papel, não tenho caneta. Você tem celular aí. Você manda mensagem aí para a internet, no meio da pregação. Por que não pode anotar aí o que eu estou falando? Anote aí os textos bíblicos, para você poder ler em casa e anotar outra vez, entendeu? Crente mente? Não, crente não mente. Crente era, mas crente não mente. Porque em João 8,44, Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Então, o mentiroso é filho do diabo, porque Deus não mente. Então, crente não mente. Se mente, não é crente. Entendeu? Crente rouba? Não, crente não rouba. Não pode roubar. João 10:10 diz: o diabo é ladrão, e veio para matar, roubar e destruir. Então, crente não pode roubar, não pode mentir, não pode roubar.
Pode ser pastor, pode ser bispo, um simples membro de banco. Se rouba, é filho do diabo e não de Deus. Apocalipse 21, vai comigo ali no finalzinho. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim, ó. Quanto, porém, observe as qualidades, os covardes. Crente não pode ser covarde. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de intrepidez, não de covardia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quem pratica todas essas coisas aqui, não é crente, não vai viver no céu. Amém? Porque nós precisamos estar dentro da palavra do Senhor. Fora ficam todos esses. A Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Precisamos entender as culturas também. Precisamos entender a cultura. Os judeus chamaram Jesus de beberrão porque ele bebia vinho. Então o crente bebe? Bebe. Bebe água. Pode beber vinho, moderado. Bebe moderado, a moderação, entendeu? Quando Jesus estava na casa de Mateus, diz que ele estava comendo e bebendo. Ele não bebia o Guaraná, não bebia o Coca-Cola, não tinha. Ele bebia o vinho. Mas Jesus bebia moderado. Entendeu? Jesus vai num casamento e Jesus transforma em água 6 talhas. As talhas tinham de 80 a 120 litros cada uma. 6 vezes 8, 48. Vamos botar por baixo. 480 litros de vinho ele fez. E claro que alguns bebiam, porque até o mestre de cerimônia, o noivo, alguns dão sempre o vinho melhor no começo, quando o cara está são, e depois no fim, quando o cara está bisofe, né? O alemão sabe o que é bisofe, aí dá o pior. E tu fez o contrário, tu fez o melhor. Agora, Jesus bebeu até ficar bisofe? Não, certamente não. Ele fez a parte dele, provou o vinho, tá ótimo. Chega. A moderação, amados. Eu nasci numa terra lá onde tem a mais linda queda de água, onde tem muitas nascentes. Me criei num lugar ali onde tinha muitas nascentes. Mas eu nunca vi uma fonte jorrar cerveja. Eu nunca vi uma fonte daquela jorrar uísque. Sempre água. E Deus fala que não faltaria para o povo dele água e pão. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí, estão me ouvindo? Amém? Então, tem um texto que é bem propício para o dia de hoje. Quem deseja participar da ceia, eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 7, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Eu vou ler o versículo 7 até o 13. Capítulo 5, 7 ao 13. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa,
como vós sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Agora observe bem. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse, nem ainda comais, pois com que direito havíeis eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Então, versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quem é o malfeitor? É quem faz a maldade. Ele diz que nós não podemos deixar, não se associe com o impuro, com o ímpio, com o ladrão. Mas eu não estou falando de gente aí do mundo, porque senão vocês vão ter que sair. Como é que vocês vão negociar? Como é que vocês vão viver? Como é que vocês vão vender? Se você perguntar, se quer vender o teu produto, escuta, você rouba? Você não vai vender para ninguém, vai sobrar pouco. Eu não sei se o Darcy conheceu o tempo do Adhemar de Barros. Eu conhecia Adhemar de Barros. Adhemar de Barros foi prefeito de São Paulo. Em 57 ele disse assim, falaram para ele que iam prender todos os políticos ladrão. Aí ele falou, se prender todos os ladrões, quem vai fechar a cadeia? Ele, Adhemar de Barros, falou, se prender todos os ladrões, então Paulo está dizendo, não dá para você viver, senão você vai ter que sair desse mundo. Ele está falando aqui, você não se associe com alguém que diz que é seu irmão, alguém que diz que é crente, alguém que diz que é cristão e te rouba, que é idólatra, que te engana, que te trai, sabe? Então você tem que separar o mundo e separar a tua igreja, aquilo que você congrega, aquilo que você comunga, onde você aplica a tua fé embasado na palavra de Deus. Paulo está falando isso para nós. Aí eu trago aqui para nós, quem faz maldade, quem briga com seu cônjuge, seja marido ou mulher. Tem marido que briga com mulher, até bate, mata, coisa do cão mesmo, do cão. Mas tem mulher também que briga com o marido e que mata também, sabe? Até dos dois lados. Quem explora empregado, e empregado que explora o patrão. Eu estava falando pela manhã, empregado que trabalha, recebe tudo certinho, um dia sai por algum motivo, o patrão manda embora, chega, cansou, vai, pega o que é teu, parte. Ele vai para o Ministério do Trabalho, põe, camarada, ele até fala assim, botei no pau. Amado, me perdoe, mas esse cara não é crente, nunca foi e nunca vai ser. Se o empregado se sentir injustiçado, a Bíblia diz em Hebreu que nós temos um advogado, nós temos um promotor e temos um justo juiz. Põe na mão de Deus. Deus vai resolver o teu problema. Porque se for para o Ministério do Trabalho, queira ou não, aqui tem advogado, né? Tem. O advogado ele vai arrumar um jeitinho de arrumar alguma coisa, porque ele precisa de um din-din também. Tá? E aí, entrou na casa de trabalhista, você sabe, né?
Não vou entrar nem nesse negócio, porque isso aqui me arrepia, sabe? Isso me dá um girize. Então, patrão que explora empregado, empregado que explora patrão, esse faz maldade, sabe? Quem explora o povo, no caso de políticos corruptos, eu estou tendo aqui o Darcy é político. Nós temos deputado e pastor nosso, Mioto, que é nosso advogado, é nosso deputado aqui no estado. Amados, tem política corrupta? Como tem? Nós não podemos generalizar, amados. Não dá para fazer isso. Eu como pastor, tenho falado para você, nós temos o Vale da Luz. Eu, para a igreja aqui, nunca precisei de político para me socorrer. Porque a igreja não precisa disso. Agora, quando eu tenho uma associação chamada Vale da Luz, se eu não tiver um político para me ajudar lá, eu sempre tive. Um tempo nós tínhamos até, antes de entrar um governo aí, antes do UDO, a prefeitura nós temos um convênio com o município, estado e federal. Mas aqui, até um tempo, teve ajuda, depois cortaram. Então, nós temos hoje estado muito pouco, temos, nacional, cortaram depois desse governo. Mas quando eu preciso, eu sempre tive lá um representante. Eu tive primeiro Luiz Henrique, era só eu ligar para ele. Depois tive José Carlos Vieira, amigo meu, tudo amigo antes de eu ser pastor. Hoje eu tenho o Darcy eu ligo, Darcy, ele prepara o documento aí, pastor, pedido seu é ordem. A mesma coisa eu faço para o Mioto. Hoje o André, nosso intermediário entre eu e ele, Mioto, eu preciso de ajuda lá, e ele corre. Porque, amados, se for pelo governo, hoje o governo faz de tudo para nós fecharmos o nosso centro de recuperação. Nós temos lá uma televisão de 50 polegadas. É boa, né? É o que eu tenho em casa. Agora veio lá o Ministério Público, não sei se é ministério, se é negócio de meio ambiente, não. É negócio que cuida de 600 recuperação. Exigiram que nós tenhamos lá uma televisão para de 100 polegadas. 100. Exigiram para nós que nós tenhamos ar-condicionado na cozinha. Gente, em restaurante é proibido, porque traz impureza. Eles querem ar-condicionado na cozinha. Me fizeram um pedido, nós temos que arrumar esse ano a mudança que eles querem que nós passamos. E lá é um dos melhores centros do estado, mais bem estruturado. Dinheiro que arrumamos com a política para poder construir tudo aquilo lá. Terreno é da igreja, mas tudo aquilo foi construído com a ajuda dos nossos irmãos políticos, Deodoro, Patente e tal. Eles fizeram um pedido para nós fazer uma mudança, 300 mil reais. Onde é que eu vou arrumar, gente? Onde é que 33 dependente químico internado vai contribuir para arrumar um projeto de 300 mil reais? Vocês estão entendendo? Então, tem político corrupto? Tem bastante. Tem padre ladrão? Tem. Tem pastor ladrão? Tem também. Mas tem político correto, tem pastor correto, tem, sabe, padre correto, tem gente correta, tem comerciante correto, tem gerente de banco correto, tem funcionário honesto, gente. Nós não podemos generalizar. Agora, nós como cristãos temos que ver onde é que nós nos ajustamos. Nós estamos junto com essa turma de corrupto ou nós estamos fora? E nós vamos falar o que nós precisamos falar e fazer, porque é melhor eu fazer do que eu falar. Se eu andar numa linha aqui, meus filhos olham para mim e dizem: papai está indo bem,
papai está pisando em terra firme, quando papai morrer eu vou pisar no lugar que ele pisou, ou então enquanto estiver vivo eu vou andando onde está andando, porque ali eu sei que não afunda, meu pai já foi na minha frente. Esse é o papel do cristão, esse é o papel do homem, esse é o papel do marido, firmar o passo para que a mulher dele possa ir atrás e os filhos também saber onde estão pisando, não pisar em areia movediça. Nós temos que deixar essa estrutura, entendeu? Existem pessoas ruins que fazem maldade, mas nem todos os são. Tem homens pedófilos? Tem, mas não olhe para todos os homens achando que todos são pedófilos. Tem homens honestos que podem abraçar uma criança, pode abraçar teu filho, cuidar do teu filho aqui na igreja, que ele vai cuidar como filho dele, entendeu? Não dá para nós generalizar. Não olhe com olho julgador. Lembre-se de Lucas 6,37, que diz: não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenados, porque com a medida que você medir os outros, vão medir você também, ou você vai ser medido um dia lá no céu. Então nós precisamos conhecer isso, entendeu? Às vezes estamos na igreja, ofertamos, dizimamos, trabalhamos, tomamos a ceia, mas temos uma língua afiada, amados, que machuca todo mundo, para acusar quem não merece ser acusado, para ver miragem onde não tem, e um coração amargurado que não perdoa. Mateus capítulo 6, volte comigo aí, primeiro livro do Evangelho, ali no Sermão do Monte, quando Jesus está falando do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 13 ao 15, ele diz assim: e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o final da oração do Pai Nosso. E ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é verdade, amados. Jesus não estava de brincadeirinha, não. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Ah, pastor, mas fizeram um negócio para mim que me machucou, que me ofendeu, perdi tudo que eu tinha. Perdoe. Perdoe, porque senão você não vai ser perdoado. Outra coisa, eu vou abrir um parêntese aqui. Falando em julgamento. Eu sou casado com a Eusina 66 anos. Mais tempo de casado que muitos de vocês têm de vida. De repente a Eusina se cansa de mim e vai embora. Abro outro parêntese. Quando um cônjuge cansa do outro, é porque o outro está sendo muito pesado. Porque ninguém cansa sem carregar peso. Está cansado, o outro está muito pesado. Mas não conseguiu carregar o peso, foi embora. Aí minha mulher foi embora. Aí eu venho pregar aqui. Aí vocês olham: o quê? Tu pregar aí, pá? Como? Tua mulher foi embora, te deixou, tu está sozinho. Eu vou perguntar para vocês: é justo isso, amado? Não posso mais entrar na igreja porque a minha mulher me deixou. Não posso mais tomar a ceia porque a minha mulher me deixou. Que evangelho é esse, amados? Esse evangelho de Jesus é o evangelho meu, ou da pessoa que está fazendo isso? O
Evangelho de Jesus não é esse de acusação. Evangelho de Jesus, alguém encontrou alguém em pecado. Estava escrito na lei mosaica: se uma mulher e um homem for, um homem e uma mulher for pego em adultério, um só não adultera, né? A não ser em pensamento. Encontrou os dois em adultério, deve ser apedrejado. Aí pegaram um casal lá, deixaram o homem, que era da laia deles, fica aí quieto, nós vamos levar ela. Levaram ela lá para Jesus. Nós encontramos essa mulher adulterando. E a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado. E o que tu diz? Aí Jesus olhou. Eu imagino assim, Jesus olhando, seu bando de hipócritas. Ficou quieto, não falou nada. Daqui a pouco eu creio que alguém... E daí? Não vai se manifestar? Sim, vou me manifestar. Quem nunca pecou, joga a primeira pedra. Diz o texto que do mais velho até o mais novo não ficou um para apedrejar aquela mulher, porque todos eram pior do que ela. A consciência acusou. E Jesus olhou para ela assim: filha, onde estão os caras que te trouxeram? Senhor, foram embora. Eu também não te condeno, mas vá e não faça mais isso, tá? Não faça mais. Então nós devemos entender que nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Nós falhamos, amados. Pastor peca, pastor falha. Mas trata de consertar, modera essas coisas. Porque senão, sabe, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou abrir um negócio aqui. Na minha casa, pastor, hein? Na minha casa, dos 7 dias, 2 dias, a nossa diarista, a Teca, levanta de manhã, a Adri já trabalhou lá. Quando eu desço, ela já fez o café, ou está em andamento, né, Teca? Eu tomo meu café, a pastora desce bem mais depois, vou fazer o meu serviço. Mas 2 dias. 2 dias, terça-feira eu não faço café porque eu jejuo, eu venho para o culto só depois do culto que eu vou me alimentar. É hábito meu, me consagrar. Domingo de manhã eu não faço café porque eu venho para o culto, faço questão de vir em jejum, eu venho para um culto, eu quero vir em jejum para, se precisar Deus me usar, eu quero estar preparado. Então, dos 4 dias, 2 alguém faz café, 2 eu não faço, 3 dias eu faço café. Me levanto. Enquanto o café está passando, eu vou tratar meus passarinhos, eu tenho um tratador de passarinho, não em gaiola. Detesto isso, tem um algerizo. Passarinho solto lá, trato para ver eles comendo. Depois eu volto, preparo a mesa para mim, para ela. O meu cafezinho é simples, uma fatiazinha de mamão, uma banana, depois uma fatiazinha de pão. Eu frito um ovo, um ovinho frito, umas colherzinhas de cereais, acabou. E aí, o café está passando, arrumo a mesa, pego frigideira, põe no fogão, acendo o fogão, vou na frigideira, pego um ovo, vou quebrar o ovo. Não, espera aí, eu preciso de uma espátula silicone, né, ou madeira, para tirar o ovo na frigideira. E aí, frito o ovo, a espátulazinha está sempre ali naquele armário. Você está entendendo? Está sempre ali. Mas amanhã eu vou abrir, não está ali. Eu olho para o lado, a espátula está lá em cima do balcão. Tá bom, não tem problema. Mas amanhã eu boto a frigideira, vou partir o ovo, olho, cadê a espátula? Não está lá. Voltou para o lugar. Aí eu abro a porta, cadê a espátula?
Abro outra porta. Cadê a espátula? Abro outra porta. Aí, pastor já era. O crente já foi. O marido desapareceu. A vontade é jogar a frigideira pela janela. Desliga o fogão. Gente, eu estou em cirurgia. Eu estou anestesiado, cercado de anjos, monitorando pressão arterial, sanguínea, oxigênio. Quando abriu a terceira porta, o cara acordou da anestesia. É gente para tudo, anjo para tudo lá. O cara acordou. O que eu faço? A sorte, Ronaldo, que a mulher estava lá em cima. Aí se acalma. Não come pão, porque não frito ovo. Eu não como queijo, não como mortandela, essas coisas, presunto eu não gosto. É a coisinha simples, sabe, Darcy? Mas o crente sumiu. Ficou nervoso. Aí parei. Vou comer um cuscuzinho, quietinho. Não vou falar nada. Não falei. Foi no outro dia. A Teca chegou, fez o café, sentou no almoço, não falei nada. Quando foi de noite, sentei para tomar café com ela. Falei para ela assim: você percebeu que eu não fritei ovo? Percebi. Por que essa espátula não está no lugar, mulher? Para de mexer, de trocar de coisa. Gente, nós homens gostamos de botar. A chave de fenda está ali, alicate está ali, o martelo está ali, está sempre ali. Imagina, Paulette, um dia a chave de fenda está na parede, outro dia está na caixa, outro dia está na gaveta, outro dia, cadê? Está pendurado no teto. Não dá, como é que nós vamos produzir, gente? Uma mulher assim, hoje o prato está aqui. Aí o cara vai lá, arruma a mesa, tira o prato. Outro dia não está naquela prateleira, está na outra. No outro dia está embaixo da geladeira. No outro dia está embaixo da cama. Meu Deus. Para que isso, Patrícia? Deixa no mesmo lugar. Ah, pastor, mas nós não gostamos de mesmice. Quer dizer uma coisa para ti: se você não gosta de mesmice, você não vai se dar bem com Deus. Porque Deus é sempre o mesmo. Ele foi no passado, é hoje e será amanhã. Mas não é retrógrado, ele é atualizado. Deus é moderno, mas não muda. Então vocês mulheres, por favor, peço pelos homens todos aqui, mudem menos de coisa, sabe? Mude menos, vocês já são diferentes, vocês não precisam estar mudando as coisas. Vamos voltar para o nosso negócio aqui. Como vive um crente? Como vive um cristão? Assim, gente. Nós somos normais. Nós somos normais. Essas pessoas que criticam, que condenam, que mudam, que acusam, essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Eu vou ler para terminar. Mateus, nós estamos no capítulo 6, Mateus 9, versículo 10 ao 13, diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados, como é que nós vamos ganhar pecadores vivendo e pregando
dentro da igreja e sendo justos e santos aqui dentro. Nós precisamos sair no meio dos pecadores. Jesus foi no meio dos pecadores. Vá. Vamos ganhar gente dentro de outras igrejas? Eu não quero, não. Quem está em igreja, fica lá. Eu quero ganhar pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus. Casa de paz é para você abrir a tua casa para quem não conhece Jesus. Não tenha medo de pecador. Ah, mas o cara era drogado. É drogado, Jesus liberta. O cara é beberrão. Mas Jesus liberta. Se você apresentar Jesus e mostrar que ele mudou a tua vida, certamente essa pessoa vai acreditar e vai querer esse Jesus. Abra a tua casa, vá até o pecador, convide, anuncie que o teu Jesus é diferente do Jesus que esses religiosos pregam por aí. Nós temos um Jesus que nos ama. Aqui nesse livro está aqui, Max Lucado escreve um livro, A Vida de Jesus. Ele diz assim: Jesus te aceita como você é, mas ele se recusa a deixar você do mesmo jeito. Entendeu? Então, fale para o pecador, traga ele, para que ele possa estar contigo. Curve sua fronte.